certinho isso. Estamos no ar. Tá no ar. Fala pra mim. Tá, né? Começando mais uma Live do Conde. Vamos lá. Quero falar para vocês hoje. Enfim, nós temos muitas coisas, um cenário complexo, mas ao mesmo tempo instigante, né? Quem diria que nós iríamos ter tão cedo uma profusão de vazamentos, trazendo a verdade à tona da mentira judicial, histórica, criminosa, política que foi a conspiração Lava Jato no Brasil. Quem diria que nós teríamos o mesmo processo de leaks, né, de Wikileaks com relação a essa operação. Eu diria que isso é muito bom. Eu diria que acirra os ânimos de muita gente. Tem muita gente assustada, pensando no que vai acontecer depois disso. E eu diria que tem um pingo de medo. Brasileiro, tem muita gente que tem muito medo ainda. Muito medo. Tem uma vocação para sentir medo que nós temos, porque tem muita gente falando assim: agora vai vir um golpe militar. Agora vai vir, os militares vão tomar conta. Vai vir uma ruptura e tal. Gente, sabe o que acontece? Se você fica pensando isso, para que você serve? Não dá mais para ficar nesse discurso enguiçado de que os militares vão tomar conta. Não vão tomar conta nada. E se por acaso tomar, queridos, para que serve povo? Vai ficar duvidando do povo de novo também? Quer dizer, é uma sofrência infinita. Eu não gosto. Eu acho que todo o jornalismo brasileiro, acho que o próprio jornalismo progressista padece de uma herança maldita do jornalismo patronal, que foi o que o Brasil viveu o tempo todo até o Glenn aparecer. Tá certo? Vamos ser honestos, vamos ser autocríticos. Posso ser autocrítico? Isso aqui é autocrítico em língua de sinais, né? Posso ser autocrítico? Posso? Eu vou ser autocrítico. Porque eu acho que o jornalismo independente incorre em erros profundos, siameses dos erros que a imprensa tradicional promove. Como, por exemplo, ficar nessa sofrência de que vai ter um golpe militar no Brasil e o povo não serve para nada. Não dá mais. Isso é o anti-Lula. É o antilulismo isso. Esse que é o antilulismo. Esse ceticismo paralisante patrocinado pela Rede Globo Televisão a vida toda. Eu não preciso nem de novela mais para fazer isso. Basta viver a novelinha do dia a dia do jornalismo independente. Então eu tô fazendo autocrítica aqui. Eu sempre faço. Sempre faço. Né? Porque chega a ser também irrespirável essa mania de sentir medo, essa vocação de sentir medo. Eu não tenho medo. Não tenho medo de general. Não tenho medo de general Heleno dando surto. Que coisa ridícula. Vou falar aqui do grotesco do general Heleno. Tá doente também, precisa tomar remedinho. Não tem medo desse tipo de coisa. O Brasil não precisa mais ter medo disso. A República de Curitiba morreu, caiu, foi trucidada. Tem notícias aqui quentíssimas saindo agora que eu vou falar para vocês. Pra que ficar nessa sofrência? Agora o militar vai lá e o general Heleno já deixou claro o inferno. Não deixou claro nada. É fraco. General fraco. Desculpa, mas eu tenho de ser incisivo hoje. Com todos vocês e comigo mesmo. Eu acho que eles são fracos. Eu acho que eles estão em pânico.
em pânico, porque tudo vai ser revelado nesses autos. Porque o Moro não estava só perseguindo o Lula de maneira criminosa, junto com Dallagnol. Ele fazia muitas outras operações, queridos. Tem uma situação que vai sair daqui a pouco. Um furo aí do Ricardo Noblat, enfim, informação de alcova que ele tem, dizendo que os próximos textos que vão sair, o próximo lote de informações do The Intercept vai ser Moro articulando com a Gabriela Hart, que é a justiça que herdou a Lava Jato em Curitiba. Você imagina o que eles não falaram? O que a Gabriela Hart copia e cola, né? Que copiou e colou toda. O Moro deve falar para ela assim, vou antecipar, o Moro deve falar assim, a Gabriela fala assim, ai, mas eu não tô conseguindo, né? Não tenho nada aqui sobre Atibaia. O que eu faço, Moro? O que eu faço, Serginho? Aí o Serginho vai lá e diz assim, né? Querida, copia e cola, põe tudo lá, troca o nome só, troca troca triplex de Guarujá, troca o triplex por sítio de Atibaia, fechou, é tudo a mesma coisa. É isso que o Moro vai... É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. Nos áudios não, né? Nas mensagens, por enquanto. Porque o Glenn Greenwald disse que, querido, tem áudio, tem tudo que você quiser, tem vídeo, tem para tudo que você quiser. Aqui é trabalho, diria o Muricy Ramalho, junto com o Glenn Greenwald, né? Aqui é trabalho, meu querido. Aqui não é jogo amador, não é blefe que nem vocês fizeram a vida toda. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, ou mata o pau e mostra a cobra. O Glenn Greenwald. E que tá tendo uma atitude assim bastante insinuante. Eu tô até um pouco assustado com o Glenn, pra falar a verdade pra vocês, porque ele é um cara, enfim, ele impõe muito respeito, né? Mas ele é doce, né? Uma pessoa doce assim, um trato tranquilo e tal. E eu tô achando que ele tá um pouco, tá tripudiando já um pouco. Ele falou assim, quero ver o Moro, se ele vai continuar nessa cadeira depois que eu publicar. Eu achei curioso, né? Eu achei curioso o Glenn ser esse cara do Twitter que vai pra cima assim, ótimo, eu me divirto. Enfim, mas alguma coisa me parece fora de lugar. Mas enfim, o estrago tá feito. Então, eu quero dizer o seguinte. O que está acontecendo? O Brasil, né? A gente está num momento bastante interessante para rever alguns pontos da nossa história, reescrever algumas coisas, reavaliar algumas coisas, mas deixar de ser inocente e deixar de participar de um jornalismo de cativeiro, por extensão ao jornalismo tradicional. E aí eu estou fazendo autocrítica do meu lugar, que é o lugar de fala da imprensa independente, das redes sociais também. Sem sofrência, por favor. Agora é hora de ir pra cima, não é hora de ter medo. Ter medo de general, que vai dar golpe. Para com isso. Eu, sinceramente, esse tipo de discurso pra mim tá fora de cogitação. Isso sabe como é que é o nome disso? Isso prognosticismo, analisismo seria isso? Será que dá isso? Estrategismo. Paralisante. Então, francamente, o que eu vejo? Um governo destroçado. Todos generais humilhados. Uma vergonha gigantesca. Claro que gente com vergonha e humilhada se torna perigosa e violenta. Mas eu acho que nem isso eles têm capacidade mais de fazer. O Brasil é outra coisa, o mundo virou outra coisa, querido. Não dá, não adianta. Vai querer dar um golpe militar aqui pro Lula ficar mais forte ainda, preso político, mais, enfim, quantos anos? É isso que vocês querem fazer? Vão, porque eles vão querer. O STF, queridos internautas, caras pálidas, o STF não tem mais condição de prestar o papel de corte tutelada, avacalhada, que veio prestando até aqui.
Ele não tem mais esse espaço. Por quê? Porque eles estão nos lotes de informações que estão nas mãos do The Intercept. O Fux, né? A coisa mais deprimente ver o Fux citado ali. O Fux tem de ser alvo de impeachment do STF. Eu acho que a gente não. Se a gente começar a normalizar esse tipo de coisa agora, depois do Glenn trazer à tona tudo isso, se a gente começar a dizer assim, não, mas os militares não entenderam assim, e começa essa coisa assim, etérea e obscura, né? Os militares, é que nem o mercado, né? O que o mercado está pensando? O que os militares estão pensando? É uma coisa que ninguém sabe, concretamente. Ninguém sabe. Só fica a especulação para lá e para cá. Então, basta de especulação. No Brasil, vocês estão me acompanhando? Eu tô com sangue no zóio hoje. Tô com sangue no zóio hoje. Porque eu acho que nós temos de rasgar esse tipo de lógica paralisante, subserviente, que nós herdamos culturalmente da Rede Globo de televisão, da nossa elite escravocrata, né? Nós não pertencemos a esse mundo mais. O Glenn Greenwald está aí para nos tirar desse limbo jornalístico. O Brasil nunca teve jornalismo na vida. Ah, tem gente que elogia, que fala que gosta, que não sei o que é Hélio Gaspar, que... Queridos, não estou falando pessoalmente de pessoa por pessoa, de profissional por profissional. Eu estou falando do conjunto da obra. O que foi a Folha de São Paulo historicamente? Um jornal em nome do Brasil? Em defesa da democracia brasileira? A Folha de São Paulo? O que foi a Rede Globo de televisão? Foi uma rede, uma TV em nome da democracia brasileira? É sério que alguém vai levar isso a sério no Brasil? Não. Então, e aí o que eu quero dizer também com isso? O próprio jornalismo independente, ele cai nesses vícios também do jornalismo predecessor, da matriz conceitual da nossa prática jornalística no Brasil. Porque tudo estava contaminado, desde as faculdades de jornalismo, de comunicação, até, concretamente, tudo acontecer e se materializar na imprensa, na pior imprensa do planeta. Imprensa brasileira. Tem gente dizendo que a gravação grotesca do General Heleno foi feita só para sair no Jornal Nacional hoje à noite. Eu quero saber, vale a pena conferir. Eu acho que eles vão colocar no Jornal Nacional. Foi grotesco. E aí eu acho o seguinte: Glenn colocou esses jornalistas golpistas no chinelo. E colocou muita gente também da imprensa progressista, da cena digital. Jamais alguém da cena digital brasileira teria condições técnicas de conduzir uma divulgação de um material como esse. Nós seríamos esmagados. Seríamos todos esmagados, e eu diria que com gosto ainda, porque é o que eu estou dizendo. O Glenn Greenwald não tem medo de militar. Ele não tem medo da Globo. Não tem medo do Moro, não tem medo. E nós vamos ficar com medo disso? Do que vai acontecer? Vai acontecer. É síndrome, isso é doença. Vamos parar com isso. Bom, mas o que você oferece pra gente então, Code? Vamos lá, eu ofereço alguma coisa pra vocês. Vou oferecer. Primeiro eu vou oferecer uma musiquinha aqui. E depois eu vou oferecer o resto. O resto. Tá? Deixa eu botar a musiquinha que hoje estou trabalhando muito aqui na live do Code. O Glenn deve gostar de jazz, né? Ele é americano e tal, será? Um dia, quem sabe, a gente podia conversar sobre isso. Quando o Brasil voltar à normalidade democrática, a gente pode começar a falar desses assuntos, né? Jazz, cultura, cinema, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia se o Brasil deixar de gostar de ser tão vassalo. Porque, olha, a gente critica a vassalagem de todo mundo, mas, como eu tô dizendo, hoje eu tô no momento autocrítico, tá?
A gente critica a subserviência de todo mundo. Será que nós não estamos sendo subservientes? Será? Lá nas profundezas, né? Fico pensando aqui, né? Será que nós não estamos gostando de tudo isso? Porque é legal, né? Porque assim, a internet está bombando, né? As lives estão, né? Muita gente, né? É bom, né? É bom esse negócio aí de, né? Vazamento, medo de militar. O medo gera muita receita. O medo não é só bom pro Bolsonaro e pro fascismo. O medo é bom para muita gente da comunicação. Você instala o medo, você instala o pânico, as pessoas ficam perplexas e querem consumir, tem uma demanda imensa por informação para continuar sentindo medo, porque é uma espécie de pulsão. Por que a gente vê filme de terror? Por que a gente vê filme de suspense? Para sentir medo, porque é gostoso sentir medo. Tá certo? Então, eu tô vendo alguns movimentos, porque o movimento é insinuante. Não era pra gente estar acuado e com medo dos militares. Era pra gente estar também não celebrando, porque celebrar antes da hora não é bom. Mas, gente, o Lula tá rejuvenescido. O Lula tá, assim, vendendo juventude. Ele me lembrou o Tom Zé. O Tom Zé tem uma música que ele fala assim: eu sofro de juventude, né? O Lula é essa frase do Tom Zé, grande compositor baiano, maravilhoso. Baiano o Tom Zé, né? Ou ele acho que é de outra cidade, não me lembro. Quem sabe onde o Tom Zé nasceu? Vai concorrer a uma bala do Conde. Eu mando pelo teletransporte depois para vocês. Deixa eu tomar um pouco da minha água gigante aqui, dá licença. Olha que bonito isso aqui. Não é legal? Era uma garrafa de vinho. Eu dei um golpe de karatê, que nem o Karate Kid, que nem o... Sabe? Como é que é o nome do... O mestre lá é baiano. Obrigado, João Lucas. Como é que é o nome do mestre do Daniel San? Vocês viram que tem uma hora que ele faz um golpe de karatê assim nas garrafas que estão em cima de um carro na praia, né? Né? Que coisa mais ridícula daquele filme é aquela cena, né? Miyagi. Isso, obrigado. Deco de Souza, Edson. É tão gostoso lembrar o nome que a gente não lembra, né? Isso é maravilhoso. Parece que alguém conta uma piada, parece que alguém faz uma massagem. Você vai brigar. Miyagi. O senhor Miyagi, né? Daniel San. E aí tem a versão nova que é muito legal também, que é o bota casaco, tira casaco. Mas, Conde, por que você tá falando tudo isso? O Brasil pegando fogo? Isso? Pará! Seguinte, olha só. Basta, sem medo, pelo amor de Deus. O Lula diz isso em todos os bilhetes. Eu tenho um bilhete dele aqui que tá ali, ó. Tem gente que... Tem uma pessoa que me escreveu e eu agora não vou lembrar o nome, mas diz assim que sente falta de ter um quadro do Lula aqui no meu cenário, que é uma bagunça, aqui tá uma bagunça, enfim, ali também tá bagunçado, que a gente não tem muito tempo de ficar arrumando mais as coisas, que é muito intenso o trabalho. Mas eu queria dizer, depois eu vou pegar o seu e-mail que tá lá separado, querida, é uma internauta, enfim, inscrita na TV 247 e tal, que assiste aqui as lives do Conde, muito simpática, muito querida. E eu sinto falta de um quadro do Lula ali atrás. O meu quadro do Lula tá aqui. E depois eu vou pôr lá também. Pode ficar tranquilo. Mas ali estão as cartas que o Lula mandou para mim. Estão ali. Né? E ali ele tá dizendo uma coisa. Falou assim, ó, sem medo de ser feliz. Ele escreve isso. E ele escreve em geral para muita gente, assim, sem medo. Não pode ter medo, gente. Então, momento. Quem tem de ter medo agora é o Moro. É o Bolsonaro. Eles que têm de ter medo. Tem uma coisa, uma sofrência, que assim, quando tá na boca da vitória, na boca de desvencilhar de um processo golpista horroroso, medonho, né? A pessoa fica assim, acho que não. Imagina você, eu lembro de gente assim, né? Você lá no dia 26 de outubro de 2002, aonde você estava? Né? O Lula ganhando nas pesquisas
E tinha gente falando, ele não vai governar. Você se lembra o seguinte, depois que o Lula ganhou, vamos pegar isso que é interessante, que é a psicologia, essa psicologia rastaquera, e não é nem do brasileiro isso. Isso é de um segmento que está ali na corda bamba, né? De formador de opinião e tal, né? Fica ali, esquerda, né? Vira tudo um produto também. Vamos fazer autocrítica, porque é bom fazer autocrítica, né, gente? Não é bom? Todo mundo pede autocrítica. Ficar pedindo autocrítica pra lá e nunca faz. Mas eu vou fazer hoje, né? Hoje eu tô fazendo autocrítica, porque eu sou um desses caras, né? Tá lá, né? Formador de opinião, rede social, né? Alguns dizem que é influenciador e não sei das quantas. Então eu tô nem aí pra nada disso. Mas eu tô falando no conceito, né? Muita gente, era o que todo mundo dizia quando o Lula ganhou. O Lula ganhou a eleição em 2002. Venceu. Tchau, fora Serra. Chispa, show. Ganhou. E aí, muita gente da esquerda falou assim, ele não vai conseguir governar. Não é? Pensa comigo. Vamos. Vem pra cá. Não é? Ele não vai conseguir governar. O Lula sabe disso. Ele não vai, né? Vai durar 1 ano, 2 anos. Não tem condições, não tem capacidade, não tem base. Muito intelectual da USP, tá? Todo mundo falando isso. Eu me lembro. Era conversa de bastidor. Políticos, inclusive, da própria esquerda. E aí o que aconteceu, cara pálida? O cara não saiu mais, né? Não saiu mais. Venceu uma crise monstro que nenhum outro político na história teria se suicidado no primeira semana do mensalão. Pega todos os políticos brasileiros teriam se suicidado ali. Ou fugido, sei lá o quê. Né? Empresários acho que foram assim também, né? CBL Delfino dizendo aqui. Então, olha só, nós temos esse comichão da derrota dentro da nossa cabeça, e isso que o Lula tirou da gente. Ele teve que combater, ele teve de superar até isso, até essa síndrome derrotista que tinha em todos nós que éramos de esquerda. Não vai dar. Vai ser candidato de novo. Não sei o quê. O sistema. E não sei o quê. E os militares. Gente, eu não aguento mais esse papo. Para com isso. O Lula é mais forte de tudo isso. Ele é o tema do nosso dia a dia. É ele que está agora, enfim, está numa situação de ter todo o processo criminoso que lhe foi imputado desmascarado para o mundo. A ONU tá com o processo do Lula lá para julgar o mérito nesse semestre, queridos. Acho que é daqui a pouco. Não tenho mais informações, mas eu vou até perguntar para a equipe do Lula, porque era para ter sido já o julgamento da ONU do mérito do Lula. Então, eu acho assim, a apreensão cuidado, né? Como é que é? Prudência e caldo de galinha, não faz mal para ninguém, tudo bem, mas sem sofrência. Nós estamos num momento em que essa engrenagem da Rede Globo de televisão no Brasil, esse câncer, eu não canso de falar, tá um momento muito acuado, muito difícil para eles. Está muito difícil para a Globo. Quem está recuando, né, nas 4 patas agora é a Rede Globo. E o Bolsonaro, você acha que eles foram no Mané Garrincha lá com a camisa do Flamengo para quê? Eles ganharam a camisa do Flamengo lá, né? Mas por que vocês acham que eles foram lá? Isso é coisa de publicitário, o Rastaquera também que tá lá do lado e fala assim, vocês têm que aparecer pro público, parecer que tá tudo bem. Tem que parecer que tá tudo bem. Abre o sorriso, né? Abre esse grande, imenso sorriso e finge, né? E o Moro fez isso. O Moro tava lá naquele parapeito ali do Mané Garrincha, né? Ele tava assim, né? Com aquela cara idiota, deslumbrada que ele tem. E o cara lá embaixo falou assim, Moro criminoso na cadeia. E ele assim... Esse vídeo tá na internet. Bom, corta agora pro General Heleno. O grotesco do General Heleno. Grotesco. Quer dizer, o sujeito
não bastasse o Bolsonaro ser uma pessoa doente, claramente doente, o general Heleno também tomou as dores da doença mental do Bolsonaro. Falar em prisão perpétua, quer dizer, como assim, cara pálida, você faz uma coisa dessas? Quer dizer, fim de carreira, gente fraca. E eu acho que o piti do general Heleno, o surto dele, é mais uma vitória do Lula, porque mostra que eles estão com medo, que eles estão em pânico. O Florestan Fernandes falou isso hoje numa live. Conversei com meu querido amigo Rogério Litablian agora há pouco, também tem uma visão nesse sentido. Não dá para negar isso, quer dizer, eles estão em pânico. Um governo que não governa, um governo que não tem base. Agora você está numa crise imensa lá com esse negócio da reforma da Previdência. O Rodrigo Maia está dizendo assim, o governo é uma usina de crises. Quem diria que o presidente da Câmara, né, ia dizer isso do governo Bolsonaro? É uma usina de crises. O Paulo Guedes, coitado, o tchutchuquinha, não consegue negociar nada para falar da Previdência. E os partidos estão retrocedendo, não querem mais votar porque tem pressão popular, pressão das bases deles, que são bases estranhas e estilhaçadas do PSL, sobretudo, são bases imaginárias, né? São redes sociais, né? O Brasil está governado por redes sociais em grande medida, né? O Paulo Guedes já está falando assim, a nova Previdência pode ser abortada. Aí só funciona na base da pistolagem verbal, né? Do choro, da ameaça, né? A nova Previdência vai ser abortada. Gente, eles estão derretendo. Eles estão derretendo. E quem que tá bem na fita? Jovem, forte, com a voz estalando de forte, o Lula. É o Lula. Vocês viram a entrevista do Lula? Vamos falar da entrevista do Lula. Dá licença, deixa eu até me ajeitar aqui. Vamos lá. Tá tudo bem? Vamos pro chat um pouquinho, né? Vamos ver o que tá rolando aqui no chat. Olha só, o que tinha no café? Alguém tá perguntando aqui pra mim. Oi, Condão! Tânia Noêmia. Cansada, mas feliz. Dei a minha contribuição política. Lula livre. Um beijo. Tânia. Pedro Lula Cândido, tô com saudade de você. Intelectual da USP era o Rastaquer. Pedro Lula, você tava em viagem, né, querido? Você foi pro Uruguai. Eu vi suas fotos lá. Então, saudade. Tá de volta já? Tá de volta pro Vale Glorioso já? Um beijo pra você, pra família. Américo Fortal. Para dançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bom. O que é isso? E a Lava Jato você joga assim, uma mão vai na cabeça. Ah, é a musiquinha da Lava Jato? Tem a musiquinha? Tem uma coreografia da Lava Jato? Vai ganhar o carnaval, né? Vai ganhar. Para dançar é bomba, né? É o Glenn. Então, eu acho o mundo onomatopaico merece ser celebrado nesse. Depois do Plim Plim, o Glenn, né? Eu gosto tanto desse trocadilho idiota. É chegar na Globo lá, sabe aquela vinheta da Globo de filme, aquela coisa que a gente viu quando era criança, tudo mais, não tinha o que fazer, então assistia a Rede Globo, só tinha a única coisa que tinha pra fazer, né? Então tinha a Rede Globo lá, Plim Plim, né? Clim Clim, eu achava que era Cli Cli. Na verdade eu achava quando era criança aquilo é Cli Cli. Aí é a emissora do Plim Plim. Mas na verdade, caras pálidas, é a emissora do Glen. Todo aquele barulhinho que fazia lá era Glen, não é? Eu acho que é. Olha só. Vamos lá. Quero ler mais um pouco aqui. Lula livre dobrado. Brasil acima de tudo. Greenwald acima de todos. Esse é o lado bom do brasileiro, né? É o lado do deboche, né? Greenwald acima de tudo. Luiz Carlos Macho. Obrigado, querido. Edson Andreghetoni. Sinceramente, nunca pensei que Lula não conseguiria. Muito bom, é isso. Mas eu também. Nunca pensei. Todo mundo queria levar o Lula pra embaixada. E sai com o Lula daqui. E não sei o quê. O cara tá ali, querido, tá melhor. Inclusive, eu tenho de dizer uma coisa pra vocês. Sem sentimentalismo, sem frescura, sem sofrência. O Lula rejuvenesceu. Vocês têm noção do que é isso?
Eu vou falar da entrevista dele, quero falar um pouco de alguns pontos. Ele deu entrevista pro Zé Trajano, que é uma figura, né? O Zé Trajano é muito legal, né? Vou ver se eu entrevisto ele aqui pra gente tirar uma onda com ele. Ele é muito legal. E o Juca Kfouri, que também é legal. Eu também gosto muito do Juca. É... E assim, se vocês perceberam, a voz do Lula ali parece a voz do Lula dos anos 80. Ele tá falando assim, desse jeito, assim, ó. Não tem nenhum sinal de que tá cansado, não tem nada disso. Nada. O cara tá com a voz poderosa. Pega a entrevista do Lula de 1980, que inclusive compartilhei na minha rede social, tem aí fácil. Procura lá, Lula 80. Se vocês tiverem curiosidade, porra, é um tesão ver o cara falar com 38, 36 anos de idade, mais novo que o Boulos, dando entrevista pra Band, no Canal Livre. O cara nada de braçada ali, fumando e tal, o pessoal ali tudo assim... Quem é esse cara, meu? Porque naquela época, a elite brasileira sabia que o Lula era um cara diferente. Sabia. Psicanalistas, intelectuais, sociólogos, filósofos. O Diabo a 4 no Brasil sabia que o Lula era um cara assim, fora do comum. Fora do comum na inteligência. O cara espetacular. Você vê essa entrevista de 1980, você percebe a cara das pessoas ali pro Lula. Todo mundo pagando pau pro Lula ali. Falou, nossa, esse cara ali. Lula ali é Lula lá, Lula lé, Lula ali, Lula lá, Lulu. Assim, fala comigo. Lula ali. O Lula ali tava demais. Tava demais. E assim, e aí, quando ele teve o câncer na garganta tal, eu fiquei preocupado, a voz dele deu uma caída, né? E a voz, e ele mesmo falou, porque a grande ferramenta dele é a voz. É a voz. E aí ele fez o tratamento e tal. Nos atos pela democracia, a voz não tava 100%. É que ele tem uma potência tão grande, pulmonar, enfim, e o tesão político que ele tem, né? Ele tem realmente, a gente pode falar, o Lula tem tesão político, né? Então, essa característica fez com que, mesmo com a voz ainda raspando e tal, ele fizesse a caravana, falasse, metesse a boca e tal, mas às vezes ele perdia a voz, ele começou, eu ficava até preocupado, né? Falei, pô, não pode tomar água gelada não, que senão você prejudica, né, as cordas vocais e tal, choque térmico, né, e tal. Bom, se você pegar o Lula lá nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, antes de ir para Curitiba, ele fala lá, tem o evento religioso em memória da Dona Marisa ali, a coisa se arrasta até a noite, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, aquelas fotos épicas do Proner, do menino Francisco Proner, né? Tirou aquela foto espetacular. Muitos registros, muita gente ali junto. Foi um momento, eu queria estar lá, viu? Quando eu vejo, muitos amigos meus estavam lá no sindicato e vivendo aquele momento ali, o Lula atendendo todo mundo, abraçando todo mundo. Deve ter sido uma das coisas mais emocionantes sabe, de toda a história. Quando eu penso nisso, realmente eu fico, né, muito pensando nesse momento, né? Um momento luminoso do Brasil, da história, da nossa afirmação enquanto povo, enquanto gente, enquanto ser humano. A voz do Lula ali, se você prestar atenção, ela tá instável ainda, né? Ele tava buscando ainda a colocatura ideal, né? Depois de recuperar do câncer e tudo mais, com várias limitações e tal. Ele sempre poupa a voz, né? Mas eu só quero dizer o seguinte, tava legal também, enfim, todo mundo sacava qual é que era do Lula ali. Mas ele passou um ano em Curitiba e descansou esse instrumento dele, que é a voz. Ora, o que aconteceu? A voz do cara agora tá mais forte, ela reverbera mais, ela vem do peito. Você percebe que a voz dele vem do peito. Quando ele fala com o Juca Kfouri,
e com o Trajano, percebam lá para vocês verem, pra vocês verem, porque inclusive o Trajano e o Juca, como eles são mais informais, foi muito legal a entrevista, né? Eles são mais camaradas assim e tal, e não tem aquela coisa muito protocolar da entrevista. O Fury faz as perguntas que vem na hora, o Trajano vai e rompe e tal, e o Lula é amigo e corta também, quer dizer, foi um papo, foi uma conversa, foi muito importante essa entrevista. Porque recoloca a dimensão humana de maneira muito forte do Lula. Não é uma entrevista protocolar para a BBC, é uma coisa assim, toda, né, pomposa. Não! É o Trajano e o Juca Kfouri. Eles são da TVT, eles são da Rede Brasil Atual, tudo mais. Sensacional, maravilhoso veículo, mas eles são compadres, entendeu? Então, você tem ali uma dimensão humana mais... sem concessão. Sem concessão. O Juca Kfouri fez perguntas difíceis pro Lula. Eles não aliviaram pro Lula. Não estou dizendo que eles aliviaram pro Lula. Eu estou dizendo que eles se conhecem. E eu estou dizendo que eles falam uma língua que é muito parecida. Tá? É isso. E aí você percebe a potência da voz do Lula ali. Lula ali ficou bom, né? Lula ali, que nem Muhammad Ali. Said Ali, que foi um grande linguista do começo do século XX no Brasil. Said Ali, ou Said Ali, e o Muhammad Ali. Mas o Lula ali estava sensacional. A voz do cara tá muito forte, parece a voz dos anos 80, sinceramente. E aí eu comecei a perceber o gestual dele e tal, a postura. Ele tá apaixonado, tal, você tem essa história também. Quer dizer, o cara ele tá jovem, cara, tá impressionante. E aí, eu quero dizer o seguinte, ele rejuvenesceu, por incrível que pareça. Você vê que nem isso, você vê como eles fracassaram em tudo. A Lava Jato, a República de Curitiba fracassou em tudo. Eles queriam que o Lula ficasse deprimido, que o Lula se arrastasse, chorasse, tivesse, enfim... E o que ele passou ali dentro, morte do neto, do irmão, do amigo. Então, para quem tem a vida que o Lula teve, achar que ele vai se abalar com esse jogo sujo, criminoso, promíscuo da nossa justiça, o Lula tira de letra. E é o que ele está fazendo. E é justamente porque ele fez tudo isso, porque ele teimou. E ele diz isso pro Trajano e pro Juca. Falou, ó, seguinte. Você dá licença. Seguinte. Eu fui para Curitiba porque eu queria ficar pertinho do Moro. Eu quero olhar no olho do Moro. Falei, não, você tá me condenando? Eu não fiz nada, eu sei que eu não fiz nada, então, mas eu vou. Eu vou que eu quero ver o que vocês vão fazer com isso. Se o Lula não teimasse, se ele fizesse algum acordo para não ir para a prisão, falasse, não vou ser candidato, tal, fizesse algum tipo de concessão, nem existiria Glenn Greenwald agora no Brasil. É a teimosia do Lula que permitiu que toda essa sujeira, Moro, Dallagnol e Lava Jato e procuradores, etc., viesse à tona nesse grau de amperagem histórica e técnica, porque é uma vergonha brutal, é um fosso abissal, né? O que eles fizeram com o direito, com o Instituto de Direito no Brasil. Então, eu quero pegar um pouco com vocês hoje essa psicologia do Lula e a nossa psicologia. O Lula, quer dizer, não se entrega jamais. Por que a gente tem de se entregar e dizer que os militares vão dar golpe? Não tem que se entregar nada disso. E aí, o que ele destaca é assim, eu fui lá, eu quis ficar, eu fico preso. Fico. Não tem problema. Mas aí eu vou fazer o que eu posso fazer com a minha defesa técnica e com o meu discurso e a minha verdade. A dona Lindu deve estar muito orgulhosa do filho dela, né? Não é verdade? A dona Lindu realmente, mãe maravilhosa, inspira demais, até pela fala do Lula. A gente sente a dona Lindu na fala do Lula e dos parentes do Lula também. A gente sente a presença dessa figura
enfim, luminosa, imenso caráter, de não deixar ninguém da família cometer algum tipo de impostura, né? O Lula disse isso também de maneira muito emotiva. Eu não tive uma formação dessa. Quando eu vejo isso, quando eu vejo o Lula, a relação dele com a mãe e da família Lula da Silva, eu, enfim, tenho minha família, né? Meus pais amo, já se foram, mas memória é muito viva, mas é outra história, é outra origem, é outro conjunto de coisas. Eu tive que lapidar na pedra aquilo que eu posso dizer e tentar construir, que seria alguma coisa do tipo caráter, mas perto do Lula, mas não tem ninguém nesse mundo, querido. E é o que ele falou, que tem o caráter que ele tem. É o que ele... Porque é a pessoa do povo. Hoje eu estava conversando na rua com um colega e a gente mora numa cidade pequena aqui no Vale do Paraíba, vocês sabem, Caçapava mora aqui, uma cidade que tem um batalhão militar aqui muito grande, uma cidade totalmente abandonada. É o retrato do Brasil. É uma cidade que é o retrato do Brasil. Há muito tempo. Há muito tempo. Enfim, é uma infelicidade muito grande. E aí, sabe o que eu falei para ele? Assim, espontaneamente. Né? Reclamando da prefeitura, reclamando do prefeito, tudo falando. Mas olha, não é nem uma questão pessoal. É uma questão cultural. Todos nós estamos envolvidos, embutidos nesse atraso que é a nossa cidade. Falei pra ele. Não desse jeito, porque falei de uma maneira um pouco mais delicada, assim, né? Mas todos nós estávamos embutidos. E aí eu disse pra ele assim, mas o que vai ser, né? Quem que vai se candidatar? Ele, assim, sendo cético, como todo brasileiro, né? E dizendo assim, puxa, não vai ter ninguém. Tem ninguém que vai resolver isso aqui. Né? Essa degradação social da nossa cidade. Aí eu falei pra ele assim, olha só o que eu falei... Nem pensei para falar, que a gente não pensa para falar, né? Espero que venha alguém das classes mais pobres, pessoa humilde, trabalhadora, é uma pessoa que pode resolver a cidade. Porque quem vive na pele o mundo do trabalho, o mundo de cumprimento de horário, de ser esfolado pelo patrão, racista, né? Escravocrata brasileira, essa raça patronal brasileira, horrível, que eu tenho de dizer, não tenho medo, eu não quero fazer papel de bonzinho também, não quero agradar ninguém. Então, esse cara que passou por isso, por pobreza, é a melhor formação, não tem faculdade do mundo que dê isso para as pessoas, não tem formação técnica. Agora tem uma modinha aí, que é meio Luciano Huck, as pessoas fazerem escola de político. Está em alta a escola de política, justamente é um sintoma da degradação moral do brasileiro. Política não é para fazer faculdade de política para ser político? Isso é a coisa do Partido Novo, né? Isso é a coisa desses partidos meia boca aí que apareceram na base do empresariado. Isso é ridículo, né? Se perde toda a dimensão humana do aprendizado da vida real. Eu fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, não fico arrotando por aí esse negócio, porque eu acho que isso é o detalhe, a coisa mais insignificante de tudo. A gente aprende na vida. Inclusive, aprende a produzir a administração pública e o trato com a coisa pública. Queridos, se você não se esforçar para fazer, não tem faculdade que vai te ensinar esse tipo de coisa. O ensino formal é importante, mas ele não é tudo. Tá claro isso? Então, desculpa minha enfim, impetuosidade aqui, mas só para deixar claro o seguinte, porque o grande patrimônio humano e de governança que nós temos, o Lula provou, vem do povo. Se o cara é humilde, se ele passou fome, se ele tem um histórico de dificuldade em todos os sentidos, ele vai ser melhor do que o playboyzinho almofadinha que estudou em Harvard. Mas não é pouco melhor, é muito melhor. Muito. E se o playboyzinho almofadinha que estudou em Harvard quiser recuperar
alguma capacidade de se identificar com o seu semelhante para poder produzir algum tipo de melhoria para a sociedade, ele tem de viver no meio da sociedade. Ele tem de estar no meio do povo. Não pode ter nojinho, né? Não pode ter nojinho. Tem de estar ali andando no meio das pessoas. Por isso que o Lula fez caravana. Você acha uma caravana do Lula? Uma caravana do Lula vale por 5 pós-graduações desse infeliz do Dallagnol ou de quem você quiser por aí. Uma caravana. O que tem ali de absorção de sentido real, da presença das pessoas, do carinho, do afeto, das demandas, das dores, não tem faculdade nesse mundo que pague isso. Bom, vocês estão aflitos para que eu fale de outros temas também, né? Eu tô me empolgando aqui, mas eu vou falar do Adélio. Tá todo mundo falando, o Adélio foi inocentado e vai cumprir pena deixa eu ver aqui, numa instituição de saúde mental, né? Deixa eu só ler aqui para não falar coisa errada para vocês, né? Deixa eu ver, achar o Adélio aqui. Então, é inocentado e ficará internado por tempo indeterminado. É por isso que o Heleno, o general Heleno, deu piti ridículo hoje lá em Brasília, porque é o seguinte, todo mundo fala que aquela facada não existiu, todo mundo fala que aquela facada é uma fraude, todo mundo fala tudo daquela facada, mas o Lula não pode. Você percebeu isso? O Lula falou da facada? Ah, o general Heleno, né, se jogou na parede, né, se jogou no chão, né, aquela coisa dramática, operística, né, do general Heleno, né, ridículo, ridículo. Então, o Lula não pode falar nada da facada, e o Lula falou coisas que não tinham sido faladas ainda da facada. Eu já falei muito da facada, inclusive, eu conversei uma vez com o meu querido amigo Nelson Nizembal, que faz uma live maravilhosa, Nelson Nizembal, beijo pra você, que é médico, que analisou os dados, os laudos lá da facada do Bolsonaro, e ele disse assim, não, você teve penetração ali de lâmina, não teve, isso aí tá concretizado ali, tá relatado. Beleza. Mas o problema não é se a lâmina entrou ou não entrou. O problema é o que está por trás disso. Né? Tudo é muito suspeito. Aliás, vocês já pensaram? Bem que o Glenn Greenwald virou assim, brasileiro começa a ter tesão pelo Glenn Greenwald, assim, fala, pô, o Glenn Greenwald podia pegar lá os telefonemas do Bolsonaro também, né, da filharada toda ali, né, será que não pega? Podia pegar, né, pra saber o que aconteceu naquele dia da facada, né, eu acho. Podia, né? Aí todo mundo já fala, não, o Glenn podia, não é o Glenn que podia, ele recebe, né? A gente podia falar assim, né? Pô, galera, que tal, né? Se oi, eu sou o hacker, não é assim que tem aquela coisa? Oi, eu sou o hacker, né? Podia aparecer um hacker, né? Um hackerzinho aí qualquer, né? E pegar um pouco esses telefonemas aí e tal, no celular dos bolsominions aí, dos bolsonaristas e tal, pra ver o que aconteceu naquele dia da facada, dos seguranças do Bolsonaro, né, porque o Lula falou o seguinte, ó, vai vendo, o que o Lula falou? Eu andei com segurança minha vida inteira. Até no tempo de sindicato tinha de andar de segurança de vez em quando. Mas depois da presidência, evidentemente, ele, né, inclusive tem direito a ter segurança e tal. Ex-presidente. Gente, não vamos ser idiota. O comportamento da segurança do Bolsonaro no dia da facada é uma das coisas mais ridículas, né? Segurança vai lá proteger o agressor? É isso? A segurança do Bolsonaro tá lá, né? Aí o Bolsonaro tá lá, o amigo dele, negro, né? O amigo negro dele tá lá servindo de animal de carga, né? Porque o Bolsonaro tá no ombro dele, né? Isso também para mim é emblemático, né? Tá lá, né? Tá lá saindo, todo mundo feliz ali, segurança ali e tal. E segurança protegendo o agressor? O Lula falou, nunca vi. Nunca vi. Ele também falou que nunca viu facada sem sangue e tal, tudo mais. Eu também falei que não. Mas o médico, meu amigo, explicou por que acontece isso. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu acho que o mais importante, essa história da facada, não é saber se a faca entrou ou não entrou.
O mais importante é saber como que foi montado aquilo. Que aquilo foi montado... Gente, alguém tem dúvida de o comportamento dos filhos? Eles não quiseram tirar satisfação com o Adélio. Não foram lá, não ficaram indignados, não falaram nada, não gravaram, não tuitaram. É óbvio que é uma questão, é uma armação do grupo deles para incriminar o grupo adversário. Mas eu não preciso ter 2 neurônios para saber disso. Eu não preciso. Por que o Lula demorou todo esse tempo para falar da facada? Justamente porque agora todo mundo já falou demais, né? Você vê que o cara é muito esperto. Mas assim, só para concluir o negócio da facada. É ridículo. Na véspera do 7 de setembro, a gente sabe o efeito da facada, o efeito que ela teve em todo o cenário eleitoral. A facada foi no Alckmin, porque o Alckmin estava tirando votos do Bolsonaro para ir para o segundo turno com o Haddad. Depois da facada, o Alckmin definhou. E depois tem que analisar uma perícia forense de respeito, não essa babaquice que a Polícia Federal aplicou para a questão da facada, tudo sigiloso, sem acesso, sem transparência, sem nada. Uma perícia técnica de respeito teria feito vários tipos de investigações. Por exemplo, quem ganha com a facada? É a primeira coisa. É a primeira coisa que você tem que perguntar. Eles não fizeram essa pergunta. Porque para eles... Ah, mas é claro, não. O cara doente mental dá uma facada. Que fez tiro com o filho do Bolsonaro. Então, mas eu acho que o que mais me estarrece, sabe o que é? É que porque eu acho que tem interesses ali, também interesses no avião do Eduardo Campos, interesses no avião do Teori Zavascki, por aí vai. Esse é o Brasil. Olha só, toda a imprensa, imediatamente após a facada, eu cobri isso de perto. Todos os dias perguntavam e usavam pressupostos nas suas manchetes e nas suas análises. Sabe, perguntando o quê? Sabe, dizendo o quê? Qual que era o pressuposto? Era assim, ainda não teve nenhum impacto eleitoral. Olha só o ainda. Eu me lembro desse ainda na Folha de São Paulo. Ainda não teve impacto eleitoral. O que esse ainda está fazendo ali? Ora, tinha muita gente esperando que tivesse impacto eleitoral. Cara pálida. É óbvio. Você tinha um sistema, né? Um sistema, Luciano Hang e etc., esperando um efeito eleitoral da facada, da internação e da vitimização do Bolsonaro. Que não veio imediatamente. Eu lembro que a imprensa ficou pasma. A imprensa falou assim, não vai ter efeito nenhum eleitoral? Todo mundo ficou assim. Nossa, o Estadão, o Globo, né? Facada não tem efeito eleitoral. Só vai buscar no arquivo do jornal, vocês vão ver essas notícias. Facada não tem efeito eleitoral. Só que teve. Só que não foi imediatamente, demorou 2 semanas. Em 2 semanas tinha mudado a dimensão mais problemática do Bolsonaro, que era a sua rejeição. Ora, uma facada, ela vitimiza, né? A vítima, não precisa nem dizer, né? Ela é fragilizada diante de uma percepção pública, e aí você combate a rejeição. E aí é automático, é matemático, meu querido. Você combate a rejeição. O Bolsonaro era o cara que tinha a maior rejeição no Brasil. A facada fez ele não ter mais essa maior rejeição. E aí ele ganhou. Por quê? Quase que não ganha, hein? Ele ganhou porque você tinha aí o ódio antipetista aí matando, bolsominion matando petistas pelas ruas, né? Aí você sabe o que deu tudo isso que a gente tá... Eu gostei do Lula falando que o Brasil pariu o Bolsonaro, né? Eu acho que é exatamente isso, né? O Bolsonaro foi parido, né? Por essa cena grotesca da nossa elite ignorante, violenta, vingativa, truculenta, etc, etc, etc. Então veja, hoje, justo hoje, o Adélio, bispo
Olha o nome da criatura. É inocentado, inimputável porque tem problemas mentais e vai ficar internado por tempo indeterminado e provavelmente também incomunicável. Eu queria perguntar alguma coisa para esse Adélio. Eu acho que tem de ter um método forense psicológico. Fazer as perguntas certas para se chegar, porque se ele tem problema psicológico, é possível você, fazendo as perguntas corretas, saber se tem algum tipo de conspiração ali atrás, por trás dele. Dá para você fazer isso. Alguém tem interesse em fazer? Tem transparência essa investigação? Quem que manda na Polícia Federal? Ele ainda não caiu ainda? Porque essa live tá demorando aqui e de repente ele pode cair no meio dessa live. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas, né? Olha só o que eu tô falando para vocês. Bolsonaro acabou, o Haddad acabou de dizer o seguinte: somos melhores que Bolsonaro e vamos resgatar o país nas ruas. É isso. Vai ficar sofrendo por causa de militar do inferno? Fracote? Tipo o Heleno? Para com isso. O Haddad tá certo. Esse é o espírito de quem luta. É o espírito do Lula. Não pode ficar acuado, ficar na sofrência. Tem de ir pra cima, né? E hoje a greve geral foi um sucesso. O balanço é um sucesso. O país parou, realmente, né? Eu acho que isso é muito importante. O Bolsonaro é um cadáver, o Moro é um cadáver, o general Heleno é outro cadáver. Inclusive ele parece com um cadáver. Porque ele é meio verde, né? Você já viu a cor do general Heleno? Ele é verde. Então, nós temos essa situação e que nós não podemos nos intimidar com isso. Bom, esse é um ponto. Eu quero, finalizando já com vocês. Nossa, já falta 3 minutos para acabar a live do Conde. Fala sério, bota a música aqui. Cadê meu coraçãozinho? Ó, até um clima agora deu. Vamos lá. Tudo bem. Então, o Lula me impressionou demais. O cara tá muito moleque, gente. O cara tá com a voz ali estalando, tá jovem, tá rejuvenescido. O cara vai sair de lá e vai arrebentar a Globo no meio. Assim, ó. Tem certeza. Certeza. A Globo já era. O Glenn Greenwald poderia ir pro Tahiti, nunca mais vai aparecer e publicar nada. A Globo já tá estragada já. Mas é bom que vaze mais alguma coisinha, que a Globo esteja lá, né, consolidada na sua posição golpista histórica pra gente ganhar esse câncer, pra gente vencer de uma vez por todas esse câncer cuja metástase é Bolsonaro e Moro, mas que é a Rede Globo de televisão. Tô aqui, tô feliz por isso. Sinceramente, acho que a gente vai pra dentro. Acho que o que a gente tem que perguntar agora é se o STF vai ter a coragem de dar o habeas corpus pro Lula no dia 25. Agora, se não der, eu já disse pra vocês, não tô com pressa. E o Lula também não tá com pressa. Porque agora o tempo tá do nosso lado. Quem tem de correr atrás agora da bola são eles, fascistas, criminosos. Então é melhor sangrar. Deixa sangrar esse pessoal. E vamos ver o STF... Óbvio que ele é vocacionado para o acovardamento. Ele é desenhado para isso. A estrutura do STF é uma estrutura de acovardamento. Não dá para esperar nada do STF. Mas eu não estou esperando nada do STF. Quem vai soltar o Lula é o povo brasileiro. Como, Conde? Não sei. Vai ser legal. Eu sei que vai ser legal. Vai ser histórico. Vai ser maravilhoso. Porque ele foi para lá nos braços do povo e vai sair nos braços do povo. Beijo pra vocês e até a próxima live do Conde. I think it's time to slow down now.